Olá, vocês que me assistem. Graça e paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês, sobre o lar de vocês, a família, que todos estejam bem e a graça de Deus esteja inundando o coração de cada um. É mais uma vez uma alegria para mim poder me dirigir a todos que me assistem pelo canal. Esse é o programa Renovando o Entendimento. É o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de compartilhar cada vez que essa oportunidade de postar mensagem da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas vidas, muitos corações têm sido agraciados com a edificação que a Palavra de Deus proporciona na vida de cada um, a edificação espiritual. A Palavra de Deus, ela é alimento. A Palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 105, ela relata que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é um guia para a nossa caminhada, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, ela ilumina o nosso caminho. E assim não andamos mais em trevas, não andamos sem direção. Nós sabemos, através da palavra de Deus, a orientação que Deus nos dá através dela, do como devemos proceder, como devemos agir, e assim ter o alimento que a nossa alma, o nosso espírito precisa, né? Então, meus amados, eu quero meditar, trazer uma meditação na passagem que está no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler 5 versículos e trazer uma explanação nessa passagem importante para o teu entendimento. Diz assim a palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, veja bem, essa passagem ela é muito importante para a compreensão de cada um acerca do que Deus realizou através de Jesus Cristo. Veja bem, antes de Jesus Cristo ser enviado a este mundo para cumprir o plano da nossa salvação, estava o regime da lei. Esse regime da lei constituíam sacerdotes que deveriam oferecer sacrifícios constantemente para purificar os pecados da nação de Israel. O povo tinha que constantemente estar comparecendo perante os sacerdotes e levando lá os seus sacrifícios, os seus holocaustos, e os sacerdotes os apresentando diante do altar de Deus. Veja bem, mas através da lei não havia a justificação, ou seja, não havia a condição do pecado do ser humano ser completamente anulado. O ser humano, devido a ter nascido com a condição de pecador, né, havia sobre cada um uma sentença pela lei
de que o salário do pecado é a morte. Então, devido à desobediência do ser humano à palavra de Deus, aos preceitos que Deus estabeleceu, isso se deu lá no Jardim do Éden, através do primeiro casal, e toda depois a população, toda a descendência herdou aí a condição do pecado e por isso herdou a condição da morte. A consequência do pecado é a morte. Então, e a morte eterna, a morte sem condição da pessoa ser justificada. Então, veja bem, na antiga aliança havia a condição das pessoas exercerem fé naquilo que Deus estava estabelecendo através da sua palavra, de que um dia ele haveria de enviar o Messias, que seria aquele que iria cumprir o plano da nossa salvação. Esses que vivenciaram na antiga aliança, eles aguardaram as promessas de Deus, colocaram fé nas promessas de Deus e foram logicamente justificados pela fé que exerceram em aguardar o cumprimento das promessas de Deus. Mas, quando Jesus Cristo foi enviado, ele cumpriu toda a lei. Todos os preceitos da lei foram cumpridos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo se ofereceu como um cordeiro sacrificial. Ele foi sacrificado no nosso lugar para que instituísse uma nova aliança. Essa nova aliança é a aliança que justificava o ser humano através da fé na obra redentora de Cristo Jesus. Por isso, amados, eu dei essa introdução para que você entenda que, como o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 8, já no primeiro versículo, ele diz: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer aqueles que exercem fé, creem plenamente no sacrifício que Cristo fez para que fôssemos justificados diante de Deus, crê na sua morte e na sua ressurreição. Então, esses que estão em Cristo, exercendo fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz que já nenhuma condenação há. Não há mais, eles já não estão mais debaixo da lei, da sentença do salário do pecado, que é a morte, né? Então, por isso que diz aqui no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, Jesus estabeleceu uma nova condição, a lei do Espírito da vida. Ou seja, estando em Cristo, está habitando em nós o Espírito Santo de Deus, que nos guia sempre a cumprir e crer nas ricas promessas do Senhor por meio de Jesus Cristo. Então, tudo que Jesus estabeleceu através da nova aliança, nós exercemos fé, nós estamos em Cristo. Cristo está em nós, nós estamos em Cristo, nós cremos na palavra do Senhor Jesus, nós cremos no Evangelho, nós cremos que Ele morreu, que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós cremos que Ele foi assunto ao céu, nós cremos que Ele está à destra do Pai, nós cremos que Ele está intercedendo por nós, nós cremos que Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós e nós cremos que um dia Jesus há de voltar e há de reunir o seu povo para estar com Ele. Então, amados, nós que estamos em Cristo devemos entender que já não existe mais condenação, porque o Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, que era a condição antes de Jesus Cristo vir a este mundo. Então eu quero que você, meu querido amado irmão, minha querida e amada irmã, que está me assistindo, talvez você tenha fraquejado na fé, tenha se afastado dos caminhos do Senhor, ou até mesmo você que está indo na igreja, está congregando, mas muitas das vezes as aflições desse mundo estão fazendo você desfalecer,
está fazendo você, muitas das vezes, ficar sem entender as situações. Eu quero dizer para você que é para você vivenciar a palavra de Deus. Você tem que vivenciar aquilo que Cristo estabeleceu através da nova aliança. Nós não somos mais escravos. Está lá no livro de Gálatas. Nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos e herdeiros de Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o Evangelho que salva, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que muda a condição do ser humano. O ser humano vive sobrecarregado por causa dos seus pecados, o ser humano vive aflito por causa das aflições desse mundo, o ser humano vive inseguro por causa das violências que existem nesse mundo. Esse mundo não traz esperança para nada. As pessoas vivem querendo se distrair com as coisas desse mundo e não alimentam o coração com esperança de nada. E muita gente coloca a sua esperança puramente naquilo que o dinheiro pode resolver, naquilo que o dinheiro pode comprar para proporcionar prazeres momentâneos, prazeres que são coisas terrenas e passageiras. Mas Jesus Cristo, ele proporciona no coração daquele que nele crê a verdadeira paz. No livro de Filipenses, no capítulo 4, né, no versículo 7, fala: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, em Cristo nós temos a paz de Deus que guarda o nosso coração e a nossa mente. Nós somos guardados por Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que diz no versículo 3, porquanto o que fora impossível à lei não tinha condição de justificar, né? Então, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. Por isso que Jesus veio em forma humana, né? E veio em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Quer dizer, Jesus veio, tomou a forma humana, porque o ser humano estava na condição de pecador. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, em Jesus, em forma de carne, Deus condenou o pecado. Oh, glória a Deus! O pecado foi condenado em Cristo Jesus. Então é por isso que nós não temos mais condenação na nossa vida, porque nós estamos em Cristo, o Cristo que venceu o pecado, venceu a morte, ressuscitou e está vivo. Hoje ele intercede por nós e nós não estamos mais debaixo da sentença da condenação. Estamos em Cristo. Por isso que diz aqui o versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? É andar na direção do Espírito de Deus, que nos orienta a crer no Evangelho e a glorificar e a servir e adorar o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós andamos segundo o Espírito. Aí diz no versículo 5, terminando, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Você vê? A inclinação das pessoas é para a carne. Cogita das coisas da carne e colhem frutos da carne. Não agradam a Deus. Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. É o que diz o versículo 5. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, aqueles que se inclinam para o Espírito, andam segundo o Espírito, vão andar na direção de Deus, vão andar obedecendo a palavra de Deus, vão andar confiante, a sua fé está alicerçada em Cristo Jesus e ele tem plena certeza que não há nenhuma condenação
sobre a sua vida, porque ele está plenamente justificado pela graça mediante a fé. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 8, quando diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, amados, a nossa justificação foi por meio da graça salvadora em Cristo Jesus e é mediante a fé que nós exercemos na palavra de Deus, na obra redentora do Senhor Jesus, e hoje nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Que essa palavra esteja falando ao teu coração nessa oportunidade, meu querido. Eu tenho certeza que o Senhor nosso Deus tem um propósito em você estar assistindo essa mensagem e ele está edificando a tua fé, ela está edificando a tua fé, ela está fortalecendo a tua vida espiritual e está erguendo você de uma forma caída e debilitada para que você seja um crente firme na presença do Senhor, servindo a Deus e o adorando em espírito e em verdade. Creia nas promessas do Senhor e seja edificado com a sua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe seu lar, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e área física. Que Deus esteja assim proporcionando que você esteja sendo alimentado, nutrido e fortalecido na fé. Em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido, que você, ao terminar de assistir o vídeo, você possa curtir e possa também compartilhar para que outras vidas sejam alcançadas com essa mensagem. E não se esqueça também de se inscrever no canal para que toda vez que houver uma publicação, você seja notificado e possa estar aí assistindo e sendo fortalecido com o alimento da palavra de Deus. Amém? Assim, que Deus abençoe vocês. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.